Paz do Senhor Jesus a todos, estamos aqui mais um dia nesse propósito, minha família nas mãos de Deus. Desde já quero te desejar um Feliz Natal para você e para sua família, que você possa ter uma ceia maravilhosa. Que Deus te abençoe e cubra a sua família de paz, em nome de Jesus. Ao lermos a Bíblia, ao estudarmos a palavra do Senhor, nós começamos a entender que família, ela é um plano de Deus, né? Um plano maior, algo para completar o homem, completar a mulher, trazer felicidade e alegria, né? E Deus, por ser o autor da família, Deus ele dá o conselho para que a gente venha ter uma família abençoada, né? Um conselho em cada passo que nós damos, em cada atitude. E na palavra do Senhor aqui, como estamos estudando a vida de Abraão e Sara, né, tem uma parte que chama a atenção, pois fala a respeito do conselho. Eu vou estar lendo aqui em nome de Jesus no capítulo 15, no capítulo 16 também. A gente vai estar discorrendo acerca do assunto. Está escrito assim, Gênesis 15, no versículo 4, está escrito assim: Veio-lhe a palavra do Senhor: Este não será o teu herdeiro, porém, aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus tinha falado para Abraão que o herdeiro dele ia herdar a promessa que Deus tinha feito a ele, ou seja, que ele ia ter filhos. E como a gente disse no outro vídeo, Abraão já tinha 75 anos, né? Mas Deus lhe prometeu um filho, a ele e a sua esposa, que tinha, quando Deus chamou ela também, 65 anos. Então, segundo a medicina, segundo a nossa natureza, né? É impossível isso acontecer, mas Deus fez essa promessa para ele. Ele tinha falado: Senhor, desse jeito, já estou velho, não tenho herdeiro, o herdeiro da minha casa vai ser o meu servo, né, o meu empregado. Mas Deus falou: não, o que vai ser gerado de ti. Só que esse foi o conselho de Deus. Deus foi dar uma promessa para ele e ele deveria esperar. Mas a sua mulher Sara, Sarai, né, no caso, no tempo ainda o nome dela era Sarai, depois Deus mudou o nome dela para Sara, né, entrou no meio, né, entrou na frente de Deus e falou o seguinte para Abraão. No capítulo 16 está escrito assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que Jeová me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Escutou Abraão a voz de Sarai. Ela entrou antes da promessa ser cumprida, ela não teve paciência, ela não suportou o tempo, e ela entrou na frente de Deus, tirando o conselho que o Senhor tinha dado a Abraão, e colocou o conselho dela, né? Ela veio, Deus tinha falado que ia ser gerado deles dois, a promessa estava entre o marido e a mulher, que eram os dois, mas ela foi, entrou no meio e falou: não, entra, né, a minha serva, tem a relação com a minha serva, e o filho dela vai ser como se fosse meu filho. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vê que isso trouxe problema, porque a serva dela não respeitava mais ela, queria ser melhor que ela, e depois até foi expulsa a serva, e o seu filho, que era filho com Abrão, que foi chamado pelo nome de Ismael, né? Ou seja, ele deixou o conselho de Deus, tomou o conselho da mulher, e isso trouxe problemas, né, futuros, né? A palavra do Senhor diz aqui em Jó, no capítulo 12, no versículo 13, está escrito assim: Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento, né? Se Deus ele falou A, né, não é B. Se Deus falou para ele esperar e ter um filho, não era para ele entrar a outra mulher, não era para ele ter, vamos dizer assim, adulterado para conseguir a promessa de Deus, dar uma forcinha para Deus, não. O conselho de Deus era espera, mas eles não tiveram paciência e tomaram a frente de Deus, por isso teve, né, essa complicação no casamento deles. Queremos falar hoje sobre conselhos, né? Muitas vezes aqui nós podemos ver que era um casal que servia a Deus e que Deus tinha dado uma promessa. E mesmo assim a mulher, sendo uma serva do Senhor, ela foi e deu um conselho porque ela achou que era bom. Ela não perguntou para Deus se era bom que Abraão tivesse um filho com a empregada dela. Não, ela decidiu que não teria filhos. Na verdade, ela não decidiu que teria filhos, mas ela decidiu tomar uma atitude porque ela não dava filhos para Abraão e falou: não, ele vai dormir com a minha serva e isso vai ajudar ele a ter um filho e vai me ajudar a superar um pouco essa dor. Mas na verdade isso foi um pensamento errado. Ela achou que isso ia trazer alegria pro marido dela.
talvez momentânea para ela, mas Deus tinha falado que ia dar herdeiros para eles. Muitas vezes somos nós, tomamos conselho um do outro e não sabemos perguntar primeiramente a Deus. Abraão também fez errado. Por que os dois fizeram errado? Porque ela foi lá e deu um conselho para ele. Faz isso, que é bom. E ele não foi e falou assim, não, eu vou perguntar para Deus. Como Deus fala comigo também, eu vou perguntar para Deus se é certo, porque ele me prometeu. Então eu vou perguntar para ele se é dessa forma. Mas ele não fez isso. Diz na Bíblia que ele ouviu o conselho de Sara e não de Deus. Nós somos da mesma forma. Às vezes ouvimos conselho um do outro e não ouvimos o conselho de Deus. Tem atitudes no casamento que a gente toma que Deus não tá. Que Deus ele não se agrada que a gente tome. Então às vezes a gente é precipitado no nosso casamento. Às vezes por ser marido e esposa achamos que temos a resposta a todo momento. Mas nem sempre é assim. Tem coisas que nós temos que buscar, jejuar, orar, ler a palavra de Deus, esperar. Às vezes a resposta não vem na hora que a gente quer. E a gente quer logo tomar uma atitude, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque isso é bom. Mas nem sempre toda atitude que a gente toma, Deus está na frente. O que a gente quer falar para você hoje, que no casamento também, mesmo a gente orando, jejuando, buscando, tem horas que temos que esperar o momento certo de tomar algumas atitudes, que às vezes Deus não quer que a gente tome, e a gente acha que por servir a Deus, sempre toda a palavra da nossa boca que sai, Ele está na frente, mas nem sempre é assim. Tem horas que a gente tem que esperar o que Ele falou lá atrás na nossa vida, e mesmo que não acontecer, a gente tem que esperar o momento certo. Então foi assim, ele fez o que Sara falou e não o que Deus falou para ele. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago que a língua, né, ela é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, e a boca, né, a língua no caso, ele está falando, onde a gente faz o som da nossa voz, ela tanto pode abençoar como amaldiçoar. Ela é um membro do nosso corpo que facilmente é inflamada pelo inferno. Ou seja, tem conselhos que muitas pessoas vão nos dar a respeito de uma situação, de um problema que você está passando, que ela é inflamada pelo inferno. Como assim? Que é direto da boca do diabo. A pessoa está sendo usada pelo inimigo, não percebe, né? Mas está passando por cima da palavra de Deus. Nesse momento, Sarai, né? No caso o nome dela ainda era assim, ela foi usada pelo diabo para passar por cima da palavra de Deus. Fez igualzinho como a serpente fez lá no Jardim do Éden com Eva, né? Deus tinha falado para ela, para ela e para Adão, não coma dessa fruta que está no meio do jardim. Mas olha como a serpente falou no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, abrir-se-ão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa para se comer, que era uma delícia para os olhos. Ou seja, o diabo veio usando a serpente, dar um conselho por cima do conselho de Deus para aquela mulher, para Eva, e ela abraçou, né, ela recebeu o conselho da serpente, o conselho do próprio Satanás, né, e desobedeceu a Deus. Observe se os conselhos que você tem tomado, ou a pessoa que você tem tomado o conselho a respeito dos seus problemas pessoais, se esse conselho ele vai de frente, bate de frente e vai contra a palavra de Deus. Se uma vez indo contra a palavra de Deus não é Deus falando, né, é de alguma forma o inimigo usando essa pessoa, né, ou até os conselhos da sua boca. Tome cuidado se os conselhos que você dá até para as outras pessoas não vai contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado, nem todos têm que querer ser mestre, porque vai ser mais dura a nossa, vamos dizer assim, a nossa cobrança. Deus vai cobrar muito mais daquele que ensina do que daquele que ouve. Então vigie para que seus conselhos não vá contra a palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu lá com Abrão e com Sarai, e também que aconteceu com a serpente, né, e com Eva e Adão. O pecado entrou através de um conselho do diabo. Tome cuidado, às vezes o diabo ele pode entrar no seu casamento, na sua vida, através de um conselho que não é segundo a palavra do Senhor. Então vamos vigiar, tome cuidado. Com quem você tem tomado conselho? Com Deus e com a palavra do Senhor, ou com qualquer pessoa e um conselho que tem vindo contra a palavra de Deus?
né? Que você venha ter sabedoria, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos, um ótimo Natal e tchau! Tchau.